Vamos falar de Gênesis capítulo 6. Pensa só, é um dos momentos mais impressionantes de toda a Bíblia. A gente vê o próprio Criador decidindo que o mundo do jeito que estava não dava mais. Um mundo que se afogou na própria corrupção. E aí fica a grande pergunta, o que chegou a esse ponto? O que levou a uma decisão tão radical? É o que a gente vai tentar entender agora. Para a gente entender essa história toda, que é bem densa, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos dar uma olhada em como era o mundo antes do dilúvio. Depois, a gente mergulha fundo na tal grande corrupção. Aí, vamos ver o veredito divino, o plano da arca e da aliança, e, para fechar, vamos entender por que essa história antiga ainda fala tanto com a gente hoje. Então, vamos lá. Primeira parte. Um mundo antes do dilúvio. Antes de mais nada, a gente precisa posicionar essa história, entender o contexto, sabe? Onde e quando tudo isso aconteceu é fundamental para a gente captar a mensagem. Bom, esse capítulo faz parte do que os especialistas chamam de história primeva. É um nome técnico para falar daquelas narrativas do comecinho de tudo, sabe? As origens do mundo, antes mesmo da história de Abraão. A gente está falando de um texto muito antigo, que a tradição atribui a Moisés. E olha que coisa fascinante! A história de um grande dilúvio não é exclusividade da Bíblia. Outros povos daquela época, como os mesopotâmicos, também tinham suas versões. Só que a diferença é gritante. Em mitos como a epopeia de Gilgamesh, os deuses causam dilúvio por capricho, por motivos egoístas. Já em Gênesis, a gente vê um Deus que age com um propósito moral, com justiça, mas também com um plano de salvação. E isso muda tudo. Vamos para o nosso segundo ponto, a grande corrupção. É aqui que a gente chega no centro da questão. Afinal, que corrupção era essa? O que estava acontecendo de tão terrivelmente errado para justificar uma resposta tão extrema? Essa citação de Gênesis é pesada. Ela não fala de erros pontuais, de um deslize aqui e outro ali. Ela descreve uma situação de degradação total, contínua. O mal não era só uma ação, era a intenção, era a inclinação constante do coração humano. É um retrato bem sombrio. E quem estava por trás disso tudo? O texto menciona os filhos de Deus, uma expressão que, olha, gera um debate gigantesco até hoje. Existem basicamente 3 grandes linhas de interpretação. Alguns dizem que eram seres celestiais, anjos, outros que eram reis e governantes poderosos que se achavam divinos, e tem ainda quem acredite que eram tiranos agindo sob influência maligna. Mas, no fundo, não importa tanto qual interpretação é a correta. O ponto crucial é o que eles faziam. A atitude deles era de tomar o que queriam, usando o poder para satisfazer o próprio desejo. Foi uma quebra fundamental da ordem criada por Deus, uma violação de todos os limites. E aí aparecem os nefilins. A gente logo imagina gigantes, enormes, né? Mas a palavra hebraica provavelmente se refere a algo como homens de renome, poderosos, talvez guerreiros valentes ou tiranos temidos. Eles eram o resultado e também a causa da violência e da opressão que dominavam aquela época. Certo! Com esse cenário de corrupção total estabelecido, a gente chega à terceira parte. Um veredito de destruição. A narrativa agora muda o foco para a reação de Deus diante de tudo isso. E vamos ver como esse julgamento foi anunciado. O texto usa uma linguagem humana muito forte, que pode até chocar. Diz que Deus se arrependeu. Mas calma. Os teólogos explicam que isso não significa que Deus cometeu um erro. É uma forma de expressar, em termos que a gente entenda, a profundidade da tristeza e da dor de Deus ao ver a que ponto a sua criação tinha chegado. E então, Deus estabelece um prazo, 120 anos. A maioria dos estudiosos entende que isso não é um novo limite para a idade humana, mas sim um período de graça, uma espécie de contagem regressiva, uma última chance para a humanidade antes que o juízo viesse. E o veredito é declarado, sem rodeios, de forma sóbria e definitiva. A decisão era por uma destruição completa, um reinício radical para uma criação que tinha se corrompido até a raiz. Mas aí, no meio desse cenário de destruição total, a história dá uma virada de 180 graus. Uma única frase que muda tudo. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. É aqui que a esperança entra na história. Mas por que Noé? O que ele tinha de diferente? O texto destaca 3 coisas. Ele era um homem justo, era íntegro na sua geração, o que devia ser bem difícil, e o mais importante de tudo, ele andava com Deus. Noé era a exceção à regra,
o ponto fora da curva em um mundo que tinha virado as costas para o Criador. E é por causa de Noé que a gente entra na nossa quarta parte, a Arca e a Aliança. Com a esperança focada nesse homem, Deus revela um plano que não era só de juízo, mas também e principalmente de salvação. O plano começa com instruções muito específicas para a construção da arca. Os detalhes são impressionantes, o tipo de madeira, as medidas exatas. E o curioso é que, diferente de barcos de outros mitos, as proporções da arca bíblica são consideradas por especialistas como ideais para a estabilidade em águas turbulentas. É um projeto bem realista. Mas a arca em si era só o meio, o veículo. O coração do plano era a aliança. Essa é a primeira vez que essa palavra aparece de forma tão clara na Bíblia. É um compromisso formal de Deus, uma promessa de preservar a vida e de dar continuidade ao seu plano de redenção para a humanidade. E isso tudo nos traz a nossa parte final. Porque essa história, tão antiga, continua viva, porque ela perdura. Vamos conectar os pontos e entender qual é a mensagem duradoura que ela carrega. A história do dilúvio não é um evento isolado. Ela faz parte de uma narrativa muito maior. Pensa bem, em Gênesis 3, o pecado entra no mundo. Em Gênesis 6, a coisa sai completamente de controle. A aliança com Noé já é uma semente da nova aliança em Cristo. E séculos depois, o próprio Jesus usa o dilúvio como uma analogia e o apóstolo Pedro vê a arca como um símbolo da salvação. Está tudo conectado. E o que a gente tira disso para a nossa vida hoje? Bom, pelo menos 3 lições bem claras. Primeiro, o pecado é um assunto sério, com consequências reais. Segundo, que é possível sim viver com integridade, como Noé, mesmo quando tudo ao redor parece corrompido. E terceiro, que a obediência a Deus muitas vezes exige confiança, mesmo quando a gente não entende o plano todo. No fim, a arca é a grande imagem da provisão de Deus para a salvação. Assim como Noé e sua família encontraram segurança dentro daquela estrutura de madeira, o Novo Testamento vai usar essa imagem para apresentar Cristo como o refúgio definitivo, o lugar seguro em meio a qualquer tempestade. Resumindo, Gênesis 6 não é só uma história de destruição. É uma história poderosa sobre os dois lados da moeda. É sobre queda, mas também sobre redenção. É sobre juízo, mas também sobre esperança. É sobre como, justamente no meio do caos, a graça de Deus se manifesta. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. A história de Noé fala sobre encontrar um refúgio seguro quando o mundo lá fora está desabando. E para nós hoje, vivendo em um mundo que também enfrenta seus próprios tipos de caos e corrupção, onde é que a gente encontra a nossa arca?